Bom dia para você que está assistindo agora. Boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir. Nesse momento nós vamos começar a ler o livro de Daniel, um livro riquíssimo, né? Onde eu já li alguns detalhes aqui do livro de Daniel que talvez você não saiba. Primeiro detalhe que eu coloquei. O livro de Daniel foi escrito num tempo em que os judeus estavam sendo prisioneiros e perseguidos pelo povo pagão. O livro de Daniel foi escrito nessa época. Ele é chamado também de um livro apocalíptico, porque ele fala algumas coisas no livro de Daniel sobre o fim do mundo. Outro detalhe relacionado com o fim do mundo, certo? Por isso que ele é chamado também de apocalíptico. Deus fala com Daniel através de quê? De visões e sonhos neste livro. Estão sendo perseguidos. O profeta procura explicar ao povo de Deus por que eles estão sendo perseguidos. E ao mesmo tempo ele os exorta a serem fiéis a Deus. Então também é um livro em que ele explica o porquê a perseguição está sendo feita ao povo de Deus e exorta o povo a continuar fiel a Deus, certo? Esse livro. E aí ele fala que, pois virá o dia em que Deus acabará com o domínio dos pagãos. Aí falando já do futuro, que vai ter o fim, né, onde a maldade vai ser exterminada e que o Israel será uma nação livre, independente, que vai chegar esse tempo. Também o livro de Daniel é uma história. O início dele é dividido em duas partes o livro, né? No início fala da sua história, dele e de seus amigos. Em meio a muitas provações, eles continuaram firmes em sua fé em Deus e obedeceram às suas leis, né? Conta a história lá da fornalha que a gente vai ver. Eu sempre ouvi falar, agora eu vou ler, né? É diferente. Segunda, fala das visões que Daniel vai ter, né? Ele nos explica. A vitória final será do povo de Deus. Aí ele já fala lá do fim, onde Jesus vai vir, vai reinar e nós vamos governar junto com ele. E a mensagem central desse livro, eu quero ler aqui para vocês. Ele fala: o Senhor é o Rei. Então, nesse livro, ele vai deixar claro que o Senhor é o Rei. A sua vontade será feita, queira você ou não, a vontade de Deus vai ser feita. Nenhum poder humano pode prevalecer contra ele, né, sobre a vontade de Deus. E no fim, ele derrotará as forças do mal e reinará sobre todos. Então, caso você não saiba, vai ter um fim para as maldades. E Deus reinará nesse futuro. Ele também fala a respeito da ressurreição dos mortos, né? Esse livro vai falar da ressurreição dos mortos. Muitos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns para a vida eterna, para estar com Deus, e outros para sofrer o castigo eterno. Então, nesse livro de Daniel também você vai ver que ele vai falar da ressurreição dos mortos. Só que uns vão ressuscitar para estar com Deus e outros vão ressuscitar para ir para o inferno com o diabo e seus ajudantes. Daniel era um dos judeus que foram levados presos para a Babilônia por Nabucodonosor. Também o livro vai mostrar isso aí, né? Que Daniel, apesar de ser um escolhido de Deus, apesar de ter Deus muito focado na sua vida, na sua mente, também foi levado prisioneiro, mas aquele mal que ia acontecer a Daniel se transformou em bênção. Vocês vão ver aí para frente, né? Na leitura. Então, tá vendo? O fato de ele andar com Cristo, dele crer, dele ser um vaso escolhido que a gente fala, né? Ele não deixou de sofrer várias situações. Então, você não é diferente. Jesus sofreu. E por que você não vai sofrer? Você acha que é só coisas boas? Não. No mundo tereis aflições, diz a palavra de Deus. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, nós vamos começar a ler o livro de Daniel, que fica no Velho Testamento, ó. Aqui, vou mostrar para vocês, ó. Mais da metade da Bíblia. E é o livro de Daniel e hoje o capítulo 1. Então, a gente fez um prefácio aí de que é o livro de Daniel, de que vai falar, né? E a gente vai ler o capítulo 1 agora, nesse momento. Então, vamos lá. Ele fala assim: os jovens
israelitas na corte de Nabucodonosor. O rei era Nabucodonosor na época. Vamos lá. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. 2. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Então, com a permissão de Deus, Jerusalém foi atacada e saqueada. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. 3. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Mandou eles escolher alguns empregados, tipo assim, 4. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. 5. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. 6. Entre os que foram escolhidos estavam, vamos marcar aí na sua Bíblia, as pessoas que foram escolhidas para servir o rei: Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos da tribo de Judá. Todos eles eram da tribo de Judá, note aí. Aspenas lhes deu outro nome, isto é, Beltesazar. Aí trocou o nome deles: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que a gente sempre escuta na história, não os nomes deles normais, a gente sempre ouve na história, quando a gente começa a contar a história para as criancinhas, esse nome, né? Difíceis aqui. Belzazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas ele trocou, o cara trocou o nome deles. 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenas que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. 9. Deus fez com que Aspenas fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenas tinha medo do rei. E por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados, né? Quem já é servo de Deus, chegou em um lugar onde você viu a mão de Deus colocando alguma pessoa maravilhosa para te atender, para de repente ajudar naquilo que tu estás precisando, né? Então, Daniel também foi ajudado aqui por uma pessoa que você acabou de ver, que foi Deus que tocou no coração dela para ajudar Daniel. Então, em N situações eu já me encontrei muito bem servida, acolhida, e eu vejo Deus, que é Deus que tocou no coração daquela pessoa para me tratar daquela maneira e resolver os problemas que a gente vai resolvendo durante a vida, né? É interessante isso. Então Deus fez com que
ele fosse ouvido por esse empregado. Só que o empregado tinha medo do rei, né? E aí ele explicou para ele: e se vocês estiverem mais fraquinho, e aí vai pegar para mim, né? Vamos ver o resto da conversa. 11. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem as penas havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, de nós somente, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com que a gente o que quiser, fará com a gente o que quiser. Então, ele fez uma proposta durante 10 dias. Vamos marcar aí, 10 dias. Eles iam comer só legumes, marca aí, cadê? Legumes e água. 10 dias, certo? 4 jovens e se eles não foram... Tá, vamos lá. Continuando, 14. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios. Estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que devia ser servido aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. 17. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo das Escrituras e da ciência dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos, né? Então, eles eram muito sábios da palavra de Deus. Porém, além disso, Daniel tinha visões e sonhos. Deus deu esse potencial para Daniel. 18. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, 3 anos, né? Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. 19. Então falou com eles e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então ele levou todos aqueles jovens que estavam presos, né, na presença do rei para o rei escolher quem ele quisesse. Mas aqui a leitura diz em Daniel que ninguém se comparava a esse grupo aí escolhido por Deus, né? E a gente percebe isso na vida cristã. Tem algumas pessoas que você percebe que Deus dá uma carga mais pesada para eles, no sentido de responsabilidade com o reino. Então, Daniel, Ananias, Misael e Zacarias tinham esse quê especial, mas mais entre eles, Daniel, né? Então, quando você olhar para o povo de Deus e ver aquele outro ali se destacando, entre aspas, não destaque, tá, gente? Eu não queria que vocês olhassem por esse lado aí, não, mas com uma responsabilidade diferenciada e que essa pessoa faz e é constante. É Deus quem escolhe, não somos nós, né? E é Ele que nos capacita. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Então, eles, por se destacarem, ficaram trabalhando lá dentro do palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Então, quando o rei perguntava alguma coisa, ele percebia que aqueles 4 jovens eram especiais. Aleluia! Porque já está acabando.
E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Acabamos de ler o capítulo 1 de Daniel, lindo, né? Então, olha só, já ficou um monte de ensinamento nesse um livro aqui. Daniel era um escolhido especial de Deus. E eles ficaram no palácio real por muito tempo, certo? Eles se destacavam. Então, a gente vê isso hoje no nosso meio, dos jovens, que algumas pessoas se destacam, não porque elas querem, mas porque elas são pessoas especiais. Tem gente, como você viu aqui os 4, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas Daniel, olha, em meio aos 4, Daniel se destacava. Então, na igreja não é diferente. Algumas pessoas você vê são destacadas, mas com a permissão de Deus você viu aqui, né? A inteligência não vem de nós, vem de Deus. E é Deus que nos dá. E Deus diz que além da sabedoria da Bíblia, das escrituras, Daniel tinha um quê diferente, era uma visão, era sonhos. E isso quem deu a ele foi Deus. Então vamos orar por esses líderes que se destacam, que o Senhor coloca à frente, para ter visões de reino, para ter sonhos de como chegar mais longe, né? Eu me pego muitas das vezes com meu esposo a planejar coisas para Deus. A gente está descansando numa praia em algum lugar e a nossa mente está na igreja, está no reino. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, isso não vem de nós, isso vem de Deus, tá? E eu continuo pedindo nesse outro vídeo. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, se inscreva no nosso canal Ranildes Barros. Assista aos vídeos, deixe Deus falar com você. Porque eu só faço vídeo quando eu estou bem. E eu tenho certeza que todos os vídeos têm falado de uma forma diferente com você que está aí. Então, assista os outros vídeos. Veja o quanto Deus é tremendo. E que toda leitura da Bíblia tem algo para nos ensinar. Então, se você tem preguiça, se você lê dá sono, leia junto com a gente, assistindo os vídeos. Coloque se gostou, se não gostou. Comente, que isso é importante também para o canal, né? Eu estou muito feliz porque o número de visualizações dos vídeos cada dia mais está aumentando, né? Inscritos não, parou em 126, não tem mais do que isso. Mas visualizações dos vídeos, que é o importante, porque a palavra de Deus, ela por si só, ela é tremenda, né? Ela muda a vida de quem a deixa fazer parte. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela visão, tá bom? Se você puder, compartilhe esse vídeo. Um bom dia a você que chegou agora. E nós vamos orar, né? Porque você que tá aí, que já aceitou Jesus, que faz parte de uma igreja, né? Faz parte do corpo de Cristo, saiba que você é um escolhido de Deus. E que Deus tem um compromisso com a tua vida, de te guardar e de te proteger. Creia nisso, tá bom? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado pela leitura mais uma vez da tua palavra. Obrigado pelo livro de Daniel, Senhor, que já começou de uma maneira tremenda, Senhor, fazendo a diferença no meio de todos aqueles jovens. Tinham 4 jovens especiais para ti, que se guardavam do alimento a outras coisas, Senhor, que tinham, Senhor, inteligência para falar da tua palavra. E entre esses 4, Senhor, uma pessoa especial, tu deste um algo a mais, que foi a Daniel. Aleluia. Abençoa todos os líderes, Senhor, da nossa planeta. Todas essas pessoas que tu colocou à frente de algum ministério, Senhor. Nos abençoa com saúde, com visão, com coragem, intrepidez, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer todos os obstáculos que aparecem na nossa frente. Nos faz, Senhor, ter o teu olhar, a tua visão, de perceber as artimanhas e ciladas do inimigo para destruir os ministérios existentes na vida de cada líder, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, lança por terra todo e qualquer plano maligno
para destruir os líderes existentes no planeta. Abençoa, Senhor, todos os missionários espalhados nesse mundo. Os espalhados, ou os missionários também internos de cada igreja, Senhor. Os líderes, nossos pastores, Senhor. Dá a eles a tua paz. Dá a eles, Senhor, a visão que tu deste a Daniel. De ter sonhos com relação ao plano de Deus. De ter visões grandes, Senhor, de reino. Ajuda o teu povo, os teus líderes, a crerem, Senhor, que tu estás com eles e que grandes coisas tu vais fazer através da vida de cada um. Perdoa, Senhor, nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a seguir firmes até o fim, até a tua volta ou até nós nos encontrarmos contigo, se morrermos antes de tu voltares. Muito obrigado por esse dia, por essa leitura. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Um beijo! Se puder, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Um beijo, Thaís, bom dia, um bom trabalho, né? Você que está trabalhando em casa, um bom trabalho com relação às suas crianças, tá ótimo, viu? Os seus vídeos, que o Senhor te abençoe, te guarde, guarde sua família, seu filhinho lindo que nasceu. Um bom dia, se vocês puderem, compartilhe o vídeo, para que esse vídeo abençoe a vida do seu líder e do grupo de jovens e líderes da sua igreja. Um beijo e daqui a pouco esse mesmo vídeo vai estar lá no canal. Ranildes Barros, se inscreva, nos ajude a proclamar o reino de Deus. Amém? Beijo e até amanhã, se Deus permitir, tá? Tchau.